Tá. Eu quero mostrar só uns dados aqui, porque esses dados eles ajudam a gente a explicar um pouco o que a professora Cláudia mostrou, para onde a gente vai nessas direções. Eu vou dar uma outra entonação para esse onde a gente vai. Aqui uma comparação interessante, eu diria, entre os professores, entre a nossa carreira de professor, né, e algumas carreiras que sofreram também reestruturações recentes, né, a partir de 2006. A comparação tradicional que a gente faz, né, com o ciência e tecnologia, e aqui é uma coisa importante de ver essa comparação no seguinte sentido. Tem uns argumentos ad hoc, assim, o governo nos prejudica porque nós somos em grande número, somos a maior carreira do Estado civil, né? Fora os militares, nós somos o maior contingente de gente do servidor público. Não é bem verdade isso, pessoal. Basta ver que em 2006, embora a gente sempre foi maior que ciência e tecnologia, sempre foi maior que IBGE, os dois juntos não devem dar 15 mil pessoas, nós mais de 150, em torno de todo mundo, a gente já teve salários ou muito maiores, no caso do IBGE, ou iguais ao do pessoal da ciência e tecnologia. Nossos salários eram perto de piorou muito em 2011, né, quando você compara toda essa reestruturação que vem desde 2006 para cá. Veja, mesmo, então, dito novamente, mesmo com a introdução lá do associado, etc., não se iludam mais de uma vez. Não tem nada lá no fim. Nós vamos perder comparativamente a outras carreiras. Né? Muita gente acreditou, poxa, agora com associado, 35% de aumento para quem está junto do 4, passa para associado 1, é 35% de diferença salarial no Ministério. O que não faz sentido nenhum, como disse a professora Cláudia. As pessoas que estavam de junto 4 são tão doutores quanto os que estão associados. Para entrar para associado, mesmo que tivesse que estar na pós, isso significa que o cara já estava na pós como adjunto. Então, por que razão ele merece 35% a mais? É obviamente uma estratégia de conceder reajuste salarial. As pessoas só começaram a ter direito a isso assim, anos depois. As pessoas só começaram a ter direito ao adjunto 4 agora, este ano. Quem está chegando no adjunto 4 está chegando neste ano. Então, é uma concessão ilusória para a maioria de nós. Mas só para comparar, então, vejam que a gente está... O que são esses percentuais aí? Perdão, aqui é quanto que o nosso salário representa do salário deles. Então, o nosso salário dividido pelo deles. Então, nós representamos salário de entrada e salário de saída. Salário de entrada, aqui, eu estou pegando, obviamente, adjunto no nosso caso, eles têm coincidentemente, peguei essas duas, não é por nada, é que coincidentemente eles têm uma estrutura de nomenclatura, inclusive similar à nossa. Então, quando eu estou falando entrada e saída, você pode pensar, é quase igual ao IBGE e ciência e tecnologia, tem até uma nomenclatura muito parecida. Então, os níveis e tal, pouca coisa muda. Então, é muito similar, a comparação é quase direta. Então, isso quer dizer o seguinte: o nosso salário de entrada do doutor na universidade, junto 1, como a gente chama, né, equivalia a 82%, quase 83% do salário de entrada do IBGE e 70% do salário de entrada da ciência e tecnologia. Aqui é o salário de saída, quer dizer, o nosso titular, eu estou chamando de salário de saída no mais alto nível, mas todo mundo sabe que titular mesmo é um número ínfimo. Aqui na Universidade Federal do Paraná, algo perto de 3% da força de trabalho. Então, nosso salário de saída era 23% acima do salário de saída do IBGE e exatamente quase a mesma coisa que o salário de ciência e tecnologia. E depois nós perdemos, né? Nós perdemos nessas reestruturações. Então isso aqui é para deixar um pouco indignado
E ali em cima que não dava para comparar, não dava para comparar nas mesmas estruturas, mas o IPEA, por exemplo, o salário deles de entrada em 2011, salário de entrada, o IPEA exige no máximo, no mínimo para entrar, nível superior. O salário de entrada deles é o nosso salário de saída, basicamente, quase lá, que é o titular, considerando o titular. Claro, nós vamos sair todos do salário titular, então, daqui a, sei lá quantos anos, fiquem felizes que vocês vão ter esse salário. Mas isso lá no IPEA, não somos vocês aqui. Então, isso aqui é uma comparação, a primeira comparação que eu estou fazendo, dentro do setor público, nós nos últimos anos estamos perdendo. Bom, perdendo feio. Mas tem mais. Cada vez mais, pessoal, nós somos exigidos a nos internacionalizar, certo? Em todos os sentidos. Então, obviamente, nós deveríamos internacionalizar o nosso salário. Eu proponho isso. Por que eu proponho isso? Porque eu sou malandro. Sabe como é que eu sou malandro? Eu vi aqui, esse amarelinho aqui é o Brasil, tá? Depois eu mostro outro país para vocês chorarem. O amarelinho é o Brasil. Aqui tem 20 e, posso errar por número, 24, 22 países, feito uma mesma comparação, um órgão internacional que fez essa compilação, depois eu mostro, só universidades públicas. Então, aqui tudo feito pelo chamado paridade de poder de compra. Quer dizer o seguinte: o quanto que o salário compra naquele país, descontado a inflação da cesta de... Então é diretamente comparável. Tem umas dificuldades lá, mas é o melhor que a gente conhece de termos de comparação internacional. Então aqui é salário comparável, não é simplesmente pegar o nosso salário, transformar em moeda estrangeira e comparar, não. É um pouco diferente. Então, o nosso salário, a estrutura aqui é o seguinte: todos os salários foram ranqueados de acordo com os níveis que a gente chama de classe. Então nós temos a classe, nós temos 5 classes. Então aqui tem países que tem 6 classes e países que tem menos classes. Nós temos 5. Esse último ranqueamento aqui é o titular. Então, aqui é o mais baixo nível, em termos salariais, por favor. E aqui é o nosso titular. Então veja, isso aqui eu comparei o nosso salário em cada nível, salário médio por nível, com a média desses 20 e tantos países, 22 ou 24, alguma coisa assim. O que nos mostra que a gente poderia ter um ganho imediato entre 12,5% e, sei lá, quase 40%, para ficar igual à média desses outros 20 e tantos países. O que faria sentido, porque se você quer realmente concorrer internacionalmente, obviamente você também tem que ter capacidade de atração. Seria uma política, inclusive, inteligente no momento, porque já que os europeus estão se ferrando de capa rabo, a universidade lá vai tomar pau direto. A Inglaterra são os estudantes que estão indo para a rua, porque o governo está impondo as tuition fees, as cobranças cada vez mais altas. Os alunos estão indo para a Holanda, estão indo para outros países estudar, porque é muito mais barato, é melhor. Os professores estão tendo salário achatado, o que está acontecendo aqui também, estão perdendo direito à aposentadoria, etc, etc. Então, imagina se na mesa de negociação, por favor, fala com o mercadante. Se você aumentar um pouquinho o nosso salário, essa turma vem para cá. E são pessoas já não vai custar nada, porque já estão formados, têm grande experiência em pesquisa, em ensino, etc. Que é melhor. Aumenta um pouco o salário em termos internacionais. Nós estamos perdendo muito também. Então, só para indignar mais. Fabiano, ali o número então é o percentual do nosso salário na média dos outros 20 e tantos países. Mas eu mostro eles aqui e ainda não cheguei realmente ao de internação. Olha só, vocês pensam que todos os países são países europeus, etc? Não!
população indiana. E eles pagam salário melhor que nós. A Malásia, mais ou menos perto da gente, pouco abaixo, mas também paga salários. A Nigéria também paga salário melhor que a gente. Nigéria, 4 ou 5 vezes renda per capita menor que a nossa. Né? E a África do Sul, a renda média deles per capita é quase igual à nossa. Um pouquinho abaixo, pouca coisa abaixo. Olha o salário deles. 9 mil é o dobro ou mais do que o nosso, né, em média. Então, não é só os ricos que estão pagando melhor que a gente. Tem pobre também pagando melhor que a gente. Então, claro que tem pobre pagando melhor que a gente. Né? Mas seja como for, aqui está a fonte. Então, uma razão mais para a gente ficar indignado, mas também para mostrar o seguinte: a gente é exigido um monte de coisas, como, por exemplo, internacionalização, que é uma das pérolas agora, mas não vem o recurso mesmo na proporção. Agora, veja outra coisa que é importante a gente dizer numa discussão como essa aqui. Inclusive, dentro do corpo docente, o professor marcou bem as razões disso. Parece que há um grito de salve-se quem puder. Então, todo mundo sai gritando. Eu quero salvar minha pele. E nessa de salvar minha pele, a gente está criando umas certas cisões que são terríveis para a convivência do nosso tipo de trabalho, que a gente ou faz muito individualmente e esquece que, na verdade, ele depende de um coletivo incrível. A gente começa a perceber isso quando tem professores, meus colegas aqui, que eles são antes de mim, não posso falar isso. Mas eles não. Mas são o quê? Eu vou falar. Quando você chega no final do curso e vê que o aluno, você fala um conceito X ou Y, o cara não sabe patavinas. Aí você fala assim: pô, não aprendeu naquela disciplina X ou Y? Não deveria ter aprendido? E aí eu ponho o visual no saco e falo: talvez ele também vai sair daqui sem saber aquilo que ele deveria saber, que eu teria que ter ensinado. O problema que eu quero dizer é o seguinte: a gente fica muito no... Não, porque tem que ter critério produtivo de avaliação individual. Isso que está na cabeça das pessoas, individual. Isso foi incutido na cabeça nossa de que nós temos que ser avaliados sempre individualmente. E esquece que, claro que tem uma questão individual na avaliação, mas tem uma dimensão institucional que a gente, como a gente está gritando, sabe? A gente está gritando para tentar se salvar um pouco do chão da cabeça, a gente está gritando qualquer coisa. Salvem-me! Eu mesmo vou me salvar. Me dá os critérios aí que eu me... E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque isso polui muito o debate. Por exemplo, quando eu mostrar aqui os níveis, a passagem de níveis, o que emerge muito nos debates sobre isso? Mas o sindicato é contra a variação de produtividade. Sim, vamos discutir isso. Por exemplo, realmente a gente quer uma variação de produtividade, como a professora mostrou no caso do associado, que seria assim, mas acabou não sendo. Que o governo fala: olha, você pode chegar lá, mas somente 10% de vocês. Sabe o que significa? Que, olha, eu vou mesmo botar meus alunos com um outro aluno lá para dar aula para ele e vou tentar ficar entre os 10%. E a hora que o chefe, o colega, não sei o que precisar, faz um parecer no relatório, não, vai para o inferno. Se vire, se mata, se rasga, porque eu tenho outras coisas para fazer. E isso é um anti-trabalho coletivo. E a gente tem essa dimensão, a gente trabalha várias coletividades dentro da universidade. Então, a gente não perceber que nós estamos fazendo isso a gente mesmo é um problema que eu acho que tem tudo a ver, muito a ver com a questão da carreira que tem sido implementada. Agora, a gente não pode se furtar a fazer esse debate da avaliação. Não dá para enfiar a cabeça debaixo da terra e não fazer essa discussão. Porque
Porque a hora que a gente começar a fazer essa discussão, eu tenho absoluta certeza que mesmo esses colegas que às vezes criticam o sindicato, por que vocês não falam da produtividade? Vamos começar a falar. Vamos começar a falar. É importante que a gente faça, por quê? Porque a gente pode falar assim, olha, tem esse tipo de critério de produtividade, sabe qual é? A gente faz sempre pela média. Então, produtividade pela média é o seguinte, a cada 3 anos a gente faz uma média da produtividade de todos nós. Quem tiver abaixo da média é cortado. O que significa que sempre vai ter corte e sempre a média está subindo, ninguém vai chegar lá. Muitos só vão dizer, opa, isso aí é o fim de qualquer possibilidade de carreira, que é um pouco que o governo insinuou lá atrás. Então, só que a gente tem que começar a discutir isso mais seriamente. A gente tem uma proposta, eu acho, mais bem elaborada. Bom, se ainda não estão devidamente irritados com a história toda, eu vou chegar em outros elementos aqui. Agora eu vou usar apenas os dados da Universidade Federal do Paraná, porque a gente tem isso no sindicato, mas a gente não tem no Brasil inteiro. E aqui é uma apresentação apenas para ilustrar um argumento que eu vou usar aqui, também sobre essa questão dos salários, pós-graduação e carreira, né? Vê só, pessoal, isso aqui é o número de professores da nossa universidade, tá? Número de professores da nossa universidade, distribuído pela grade da carreira, tá certo? Observe o que o governo fez, porque ele não é bobo nem nada. Aqui, ó, só para mostrar o conjunto, isso aqui é número absoluto, aqui é graduação, especialização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, tá bem? E aqui isso aqui não especificado porque a gente não conseguiu identificar onde essa pessoa está. Então nós temos um erro aí de 3% que a gente não sabe quem que essa pessoa é. Então ali sem saber. Então pessoal, a última aqui é doutorado. Esse também. Ah sim, então, deixa eu ver. Eu lembro que eu subo aqui no vocês. É só para mostrar um argumento aqui. Tá, isso mesmo. Doutorado, tá certo. E aí os percentuais. Então, pessoal, não no Estado Federal do Paraná, mas eu imagino que isso se reproduz basicamente para a Universidade Brasileira inteira, ou em alguma proporção muito similar. Nós temos 75% de professores que estão entre assistente e adjunto, até nível 4. Não foi à toa que o governo deu o reajuste. Ele criou um associado para engambelar todo mundo. Dividir, ué. Dividir. E aí, olha, observa o seguinte: ele está lançando o sênior, sei lá o que ele vai lançar aí, mas se 40% mais ou menos dos professores hoje, pelo menos na Federal do Paraná, 40% estão no nível 1 dessas categorias. Ou seja, se eu levar 20 anos, sei lá, para chegar no associado, se chegar lá, quem chegar vivo, daqui a 20 anos chega. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte: são esses dois pontos que o Cláudio já mencionou. Existe essa coisa da divisão que ilude, e existe um critério aqui mesquinho, obviamente, de quantitativo, óbvio, né? Mas para mim não é um problema sério na estratégia essa do governo, porque se a grande maioria de nós somos adjuntos e estamos entrando adjuntos, ou você de fato cria uma carreira que atraia gente, novamente, nível internacional e nacional de alta qualidade, ou você está dando tiro no pé, porque o cara que vai entrar,
associado não dá para entrar. Titular, pessoal, o titular virou brincadeira de criança. Antigamente, o titular, a ideia do titular existia porque você tinha, a universidade, como o professor Cláudio falou, antes era o inverso disso aqui. Você tinha 30% no máximo de doutores, o resto era mestrado e titulação, graduação. O titular era, como a ideia seguramente veio de quando constituíram a USP, etc., é você cria um salário alto para atrair os caras internacionais. Foi isso que fez a USP. O pessoal acha lindo falar da USP, a maior universidade da América Latina, e esquece a história dela, que botou um salário alto lá em cima para atrair os caras bons das suas várias áreas, para eles constituírem de fato uma universidade de pesquisa, de extensão e de ensino de alto nível. Aqui nós estamos fazendo o contrário, porque o governo esquece quando o cara olhar para entrar nesse treco aqui, ele vai vir como doutor, ele vai vir aqui, ó, no nível 1. Então, é um tiro no pé esse negócio. Eles são, não pensem que o governo é tão esperto, vocês estão pensando no orçamento. Porque toda vez que vem negociar com o antes, a primeira coisa que fala, não sei se tem dinheiro para reajustar o pessoal. Mas que negócio é esse de não sei se tem dinheiro para reajustar o pessoal? Você está fazendo uma carreira pensando num projeto que, até nesses manuais de administração, sem desmerecer ninguém de administração, até nos manuais de administração, quando os caras discutem recursos humanos, carreira, eles estão falando assim: olha, a primeira coisa que você tem que ter é o seguinte, a carreira tem que refletir aquilo que você quer como objetivo da sua organização. E a organização tem que ser avaliada nisso, não é só o indivíduo que é avaliado. Então, só para mostrar que tem uma lógica quantitativa que é muito perversa nessas negociações com o governo. Mas seja lá como for, isso aqui também ilustra um outro ponto que vai jogar direto na nossa discussão de carreira proposta pelo ANES. Observem que a maior parte dos professores que entram na universidade entram como adjunto, tanto que isso expressa bem aqui, o volume de professores em adjunto 1. É claro que todos eles não entrando agora, quando a gente fez doutorado já dentro da carreira, mas uma enorme parte, a gente sabe isso bem claramente, vem do professor, vem como professor adjunto 1. O que nos dá, o que nos impõe, ou nos impôs, o que nos impõe, ou nos impôs, não antes, uma discussão de que tanto a coisa do governo criar classe, quanto essa característica adjunto 1 aqui, de ser a maior parte dos professores, isso nos impõe que nós temos que rever essa estrutura de carreira. Porque se você permite o governo ficar falando assim, não, mas eu preciso alongar a carreira, porque os professores ficam 12 anos e já chegam no topo da carreira. Isso, em tese, não seria bom, porque você precisa continuar dando os incentivos para qualificação, para produção, etc. Se o cara para lá em cima, antes do meio da carreira dele, pode perder os incentivos, até porque nós perdemos a coisa do ano N. No meu caso, por exemplo, tem professores que de 98 para trás ganhavam no N, hoje não tem. Então você perde qualquer reajuste salarial na carreira se você entra aqui como adjunto, seja ainda mais ou menos meio. Então, além do que, a Constituição de 88, né, a nossa carreira de antes da Constituição de 88, a Constituição de 88 obriga que a gente comece numa mesma carreira. Observe que o indivíduo que entra em adjunto 1, ele está numa carreira começando no meio dela. O que a Constituição já permite, porque isso seria desigual para os outros que já estão na carreira e que são, por exemplo, sei lá, como assistente no nível aqui abaixo, por exemplo. Então, como ele tem que todos estarem padronizados nesse sentido, também nos impunha uma outra lógica, que todo mundo tem que começar no começo da carreira. O que vai nos diferenciar é a titulação. Então,
Vou entrar na nossa carreira então. Antes de entrar na nossa carreira, deixa eu só ilustrar o que a professora Cláudia falou, com umas tabelas aqui. Essa já está atualizada com os 4%. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte: observe o que aconteceu mais, vamos dizer, ilustrativamente, tudo que a professora falou em termos de desestruturação da nossa carreira. Esses índices aqui, eles na verdade são proporções um em relação ao outro. Tá? Então, se vocês olharem, não importa saber muito qual é o índice, mas qualquer lugar que você olhar aí, você não vai ter coerência nenhuma. Não é coerência nenhuma. Tem uns que tem 1, 14, 20, depois baixa, depois sobe, de modos. Isso é assim porque o governo, na última quadra de reajuste, 2008, 2010, ele foi dando reajustes totalmente sem critério organizativo nenhum para os vários níveis, não estou falando da classe não, os vários níveis da carreira. Então ele deu mais reajuste aqui em cima no titular, associado, ele criou, né? E menos no adjunto. Por que menos no adjunto? Porque são 70% da camada. Mas se você olha a malha toda, ela virou um salseiro, não tem relação nenhuma mais, nada com nada. A gente não sabe, não tem mais uma proporção, por exemplo, se eu subo do nível 1 do adjunto para o nível 2 e do nível 2 para o nível 3. Um que dá o reajuste de 2, outro dá o reajuste de 2,5, outro dá o reajuste de 3. O que é a lógica de fazer essa fragmentação que a professora Cláudia estava falando. E agora a gente não tem essa bagunça. A gente, no ano então, precisava reunificar. Esse é um conceito básico de reunificar a carreira para ter uma categoria e ter, aí de novo, a questão da qualidade única, né, em termos de Brasil, ela agora está mais presente do que antes, pessoal. Não o contrário. Não é porque agora nós temos mais doutores no Brasil inteiro porque está tudo bom. Não, agora piorou essa situação. Agora está na hora do governo abrir o olho de novo e falar, não, eu preciso de uma carreira com bastante incentivo. Por quê? Porque agora tem a universidade lá em Santana do Livramento. Sabe onde é Santana do Livramento? Perto de Libera? Pois é. Vai lá para vocês verem. Eles dão aula num prédio velho de pago. É bem legal, tem um banheiro grande. Tem lugar que estão em container, pô? Hã? Tem lugar que estão em container? Tem lugar, em Guarulhos, eles são donos, você viu? Em Guarulhos, como é que é? Tapume. Mas eu estou falando de Santana do Livramento, Paulo, porque é o seguinte, até que o cara em Guarulhos, eu imagino que ele tem alguns incentivos. A economia é fogo, né? Fala a palavra feia. Externalidades. Quer dizer, tem uns negócios ao redor ali que compensa. Ele tem a USP, ele pode não ter laboratório ou biblioteca boa na universidade, né? Em Guarulhos, mas ele tem a USP. Tá certo? O cara da Unibanda, ele não tem nada, no seu prédio dele. E a internet vai lá, mais ou menos. Então, quando pega. Quando pega. Também está lá perto, talvez vocês conheçam Santa Maria, lá para perto daquele lugar lá. Aqui tem um monte de Santa Maria, o pessoal foge de lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a questão salarial ela é central para a universidade que a gente quer, exatamente porque está tendo expansão para lugares em que as condições de trabalho são muito piores do que em certos lugares, por exemplo, como nós aqui. E aí, obviamente, para atrair professor para esses outros lugares, e essa era a ideia lá atrás também, você tem que basear o salário dele no melhor salário que pode ser pago. Por exemplo, o Rio de Janeiro ou São Paulo. Então, se você dá um salário compatível com as condições de vida de Rio de Janeiro e São Paulo, o cara está lá em Santana do Livramento, um jovem doutor não deve ser uma coisa. Eu ir para lá.
Agora, se você dá um salário baixo para o cara, mesmo lá em Santana do Livramento, ele vai para lá fazer o quê? Vai construir uma universidade lá? Haja patriotismo. Então, é um pouco forçar a coisa. Então, isso aqui é só para ilustrar isso, essas inúmeras distorções que implicam numa malha que ninguém identifica nada, esse é o ponto. E aqui, eu finalmente só para entrar no ponto central, aí é para irritar de vez. Isso aqui é a atualização do CUFES, tá? Aqui é o salário que está no CUFES, se eu falo corretamente, atualizado para os dias de hoje, para junho de 2012. Então é abril em moeda corrente da época, traduzido para os reais de hoje. Eu usei o IPCA como deflator. Então só recuperando a inflação, nada mais. Nenhum dano real de salário, só recuperando a inflação. Olha só. Aqui o cantinho é quanto o nosso salário está em defasagem em relação ao salário daquela época. Então, novamente aqui mostra a desestruturação. Vocês percebem que níveis abaixo estão perdendo muito mais do que o titular, por exemplo? Obviamente porque o titular teve mais reajuste do que os reservas. Agora, observe aqui de novo. Antigamente, olha só, os pulos eram num certo nível. 4, 4, 4, 4. Isso era uma malha unificada. Veja aqui, de novo, os pulos são... Sabe-se lá por quê? Eu não sei por que passar do nível 1 para o nível 2 e dar 2,4 de assistente, depois passar de adjunto 1 para 2 me dá 2,5, depois passar de associado 1 para 2 me dá 1,9 e depois me dá de associado 2 para 3 me dá 3 pontos percentual do dobro. Sei lá, base. Qual a razão disso? Então, em termos meramente técnicos, não faz sentido nenhum, a não ser que o governo queria, obviamente, espicaçar as nossas relações aí salariais. Então, aqui é só para mostrar de novo que nós estamos perdendo muito, e aí, de novo, por que a campanha atual é de unificação? Porque essa discussão a gente tem que saber fazer bem, porque é óbvio que o que nós hoje estamos propondo vai dar reajustes diferenciados para vários professores. E isso porque, historicamente, o governo fez esses reajustes diferenciados e acabou nos colocando em posições distintas. Então, esse é o princípio fundamental, digamos assim, da proposta do ANES: unificação, considerando algumas mudanças substanciais desde a década de 80. Os professores entram já com formação máxima, adjunto, doutor, entram bastante jovens, doutor de jovens. Antigamente os doutores eram doutores mais velhos. Então, para não me humilhar, eu vou tirar esse quadro. Senão depois eu posso ser a vítima. Eu estou comparando quando eu sei que eu ganhava com auxiliar, que eu ganho hoje, depois de 20 anos. Não faça isso. Bom, então agora chegamos na nossa carreira. Então esses são os princípios: unificação e adequar a nossa carreira a uma nova realidade também. Tá? Não é só uma reação ao governo. Eu já falei que eu não faço política de emo, fica chorando, não. É política de emo, fica chorando. Eu tinha dinheiro, eu sou pobre. Não. A gente tem que olhar também, não é só defender. Eu não quero defender a carreira de Chico. Acho que ela fez muito. A gente também pode jogar fora a história que isso representou. Ela fez muito, mas agora a gente precisa de outra coisa. Porque não é só porque o governo está nos sacaneando, é também por isso. Então nós temos que evitar a sacanagem dele, mas a gente propõe alguma coisa que é algo de futuro, apontando para uma nova realidade que nós já estamos vivendo, na verdade.
muitas das coisas que o professor já falou. A forma como a carreira está estabelecendo relações entre os professores que são degradantes. Nós estamos vendo isso, viu, Cláudio? A PUF, nós temos uma assessoria psicológica. Eu ainda bem que eu vou sair do sindicato e acabou meu mandato, vai acabar. Porque no primeiro ano tínhamos 10 casos, agora temos 50, 2 anos depois. Não, é porque o pessoal fica animado e começa a ir lá. E é só a relação do trabalho, só a sede no local do trabalho. A gente não trata outras coisas, só isso. Então é um problema sério. Então, pessoal, o que a gente está propondo? Então, para entender, é uma mudança substancial, a nomenclatura, mas o conceito, pessoal. Esses nomes aqui somem porque, vê só, isso aqui faz todo sentido quando você tem, de fato, funções diferentes. Auxiliar é auxiliar mesmo, de um professor lá, titular, ele sentava na cadeira e botava o outro lá para ser auxiliar dele. É o cara que está graduado, está começando, ele está aprendendo com o catedrático. Isso não existe mais na universidade, o cara já é doutor, mas ele não quer saber dessa coisa. Pô, que negócio é esse? Tem muitos que vão falar isso, eu sou doutor, eu vou ficar 20 anos, qual a diferença? Isso também não faz mais sentido na nossa relação mesmo de trabalho diário. Quando alguém entra na universidade hoje, você já quer que o cara, olha, você tem que dar tantas horas aulas, você tem que fazer ensino, pesquisa e extensão, você tem que apresentar um projeto, senão você tem que passar no demais. A gente exige as mesmas coisas que exige os demais. Então, isso aqui não faz sentido. Não existe, de fato, cargos diferentes para nós. Nós somos um cargo só, professor universitário, que na Constituição temos que fazer ensino, pesquisa e extensão. Não as três coisas ao mesmo tempo, mas essa é a função da instituição, né? E nós como executores disso. Então, por isso some, pessoal, não tem mais essa nomenclatura, tá? E aí, o que vai nos distinguir são, quer dizer, imagina, a estrutura da nossa carreira vai ser 13 níveis, ponto, que vai dar, como a nossa proposta é de isso, quer dizer, mudar de nível de 2 em 2 anos, fazer uma avaliação a cada 2 anos, por que a cada 2 anos? Porque é um prazo razoável para as pessoas poderem produzir algo decente na universidade. A ideia a gente não tem a pressa que às vezes o governo parece querer impor, de fazer incentivos que o cara, não, vamos acelerar, vamos dar mais aula para aumentar o ritmo de progressão, vamos produzir mais não sei o que para aumentar o ritmo de progressão. Não é esse o objetivo. O objetivo da avaliação aqui é realmente dar um tempo em que, aí sim, mas essa discussão mais pormenorizada a gente tem que fazer depois. A instituição em que o indivíduo está conte na avaliação do indivíduo. Porque, novamente, você já tiver exatando no livramento, não dá para colocar o mesmo tipo de exigência em Santana do Livramento e nós aqui. A universidade aqui tem 100 anos. Tem seus problemas por ter 100 anos. Mas eu te garanto que, em termos de estruturas organizacional, ela é muito mais organizada do que Santana do Livramento. Simples assim. Não dá para. Tem curso que está sendo criado agora. Só vai poder ter condição de ter pós-graduação, por exemplo, daqui a alguns anos, quando os professores tiverem condição, já tiverem inserido, dominando todas as estruturas. Então, não dá para a gente correr com essa avaliação. E ela tem que ser, digo novamente, tem que ser melhor pensada para não nos matar. Porque do jeito que muita gente fala por aí, a culpa é minha, né, de ser professor universitário. Então,